Olá e bem-vindos! E se tudo o que sabemos sobre o passado pudesse ser posto em causa? Bem, no Renascimento foi exatamente isso que um grupo de pensadores fez. Eles não se limitaram a ler a história, eles reinventaram-na por completo, transformando velhas crónicas em algo radicalmente novo, uma investigação. Toda esta revolução começa com uma ideia que, na altura, era verdadeiramente radical. E se a história não fosse apenas uma narrativa que se aceita sem questionar, mas sim um caso para resolver? E se cada documento antigo fosse, na verdade, uma prova a ser interrogada? Foi esta mentalidade, quase detetive, que deu o pontapé de saída para uma nova era. Para percebermos bem esta transformação, vamos seguir um percurso. Começamos pela revolução no pensamento que a tornou possível, passamos pela redescoberta dos textos clássicos que a alimentou e mergulhamos no poder da crítica que a definiu. Depois, vemos como esta nova abordagem se tornou uma ferramenta política e, finalmente, como tudo isto forjou a disciplina da história que conhecemos hoje. Ok, vamos lá. Para se perceber a dimensão desta revolução, temos de recuar um pouco. Antes do Renascimento, o passado era visto através de uma lente muito diferente. Uma lente que estava apontada para o divino e não para o humano. Na Idade Média, a história era, no fundo, uma crónica da vontade de Deus. Um rei ganhava uma batalha, era porque Deus quis. O império caía, vontade divina. Os textos antigos eram copiados, claro, mas não eram questionados. O Renascimento vira esta lógica de cabeça para baixo. A pergunta deixa de ser qual foi a vontade de Deus para passar a ser quais foram as motivações humanas, as estratégias, os erros. O foco, de repente, muda do céu para a terra. Mas, claro, para analisar o passado de forma crítica, primeiro era preciso resgatá-lo. E isto deu início a uma autêntica caça ao conhecimento, liderada por intelectuais que se tornaram uma espécie de exploradores de bibliotecas esquecidas. E aqui entram em cena figuras absolutamente fascinantes. Nomes como o Petrarca foram os pioneiros a defender que a história devia ser um campo de debate. Mas outros, como o Boccaccio e especialmente um senhor chamado Poggio Bracciolini, foram os homens no terreno. Eram verdadeiros detetives literários, a mergulhar em equívocos poeirentes por essa Europa fora, à procura de obras-primas perdidas de autores como Cícero ou Quintiliano. A missão deles era muito clara: arrancar o conhecimento da antiguidade das garras do tempo e do esquecimento. Isto não era um trabalho académico sossegado de gabinete, era uma busca ativa, uma aventura intelectual para trazer de volta à luz o pensamento de Roma e da Grécia. Sem este trabalho de base, o Renascimento simplesmente não teria tido os seus alicerces. Encontrar os textos foi o primeiro passo, a fundação, mas a verdadeira revolução, o clique, aconteceu quando estes pensadores começaram a fazer algo que, para a época, era quase impensável: questionar a autenticidade e o significado desses documentos, por mais sagrados que parecessem. E não há melhor exemplo para ilustrar isto do que o caso da chamada doação de Constantino. Este era um documento, supostamente do século IV, que servia de base legal para uma grande parte do poder político dos papas. E durante séculos foi aceito como sendo genuíno. Até que apareceu Lorenzo Valla. E Valla não usou magia, usou um método. Primeiro, analisou a linguagem. O latim do documento não era de todo o latim que se falava no século IV. Era muito posterior. Segundo, identificou anacronismos, ou seja, referências a coisas que simplesmente não existiam na época do imperador Constantino. E ao juntar as peças, expôs a verdade. O documento era uma falsificação, provavelmente feita séculos depois. Foi um momento absolutamente sísmico. O que o Valla fez deu um nome a esta nova superpotência intelectual, a crítica textual. A ideia revolucionária de que um documento histórico não é uma verdade sagrada, mas sim um artefacto que tem de ser interrogado, analisado, testado. Foi aqui, neste momento, que nasceu a base da história enquanto disciplina moderna. E o Valla não estava sozinho nesta demanda. Leonardo Bruni, por exemplo, escreveu uma história de Florença, onde defendia que o propósito da história não era apenas saber o que aconteceu, mas sim formar bons cidadãos. Para ele, a história tinha uma função cívica e moral essencial. O que é fascinante é que estas figuras não eram gênios isolados, cada um a trabalhar no seu canto. Reparem nas datas. Eles faziam parte de um movimento vibrante, com as suas vidas e trabalhos a sobreporem-se no tempo. Petrarca lançou as sementes, Bruni e Valla desenvolveram os métodos e todos juntos prepararam o terreno para pensadores como Maquiavel. Era um verdadeiro ecossistema de ideias a fervilhar. Ora, a partir do momento em que se percebe que o passado pode ser analisado e questionado, o passo seguinte é quase inevitável:
usá-lo. A história deixa de ser apenas um exercício académico para se tornar numa ferramenta política muito, muito poderosa. E há aqui que entra em cena Nicolau Maquiavel. Para Maquiavel, a história não era uma fonte de exemplos morais como era para Bruni. Era um laboratório, um sítio para estudar como é que o poder é realmente ganho, como é mantido e como é perdido, de uma forma totalmente pragmática e por vezes até brutalmente honesta. Esta citação resume na perfeição a sua filosofia, não é? Maquiavel olhava para a história de Roma não para se inspirar nas virtudes dos antigos, mas para extrair lições realistas sobre a natureza humana e sobre estratégia política pura e dura. A história, nas mãos dele, tornou-se num manual para governantes. E esta abordagem pragmática continuou a evoluir. Mais tarde, pensadores como o francês Jean Bodin usaram a análise histórica comparada para desenvolver o próprio conceito de soberania, uma ideia que ainda hoje define o Estado moderno. A história não estava apenas a explicar o passado, estava a construir, ativamente, o futuro da política. Muito bem. Então, depois de toda esta efervescência intelectual, qual é o grande legado? O que é que mudou para sempre graças a estes homens? O legado deles são, nem mais nem menos, os próprios alicerces da história moderna. A exigência de se basear em fontes primárias, a aplicação da análise crítica a todos os textos, sem exceção, a ideia de que a história tem lições cívicas e políticas e, talvez o mais importante de tudo, a mudança de foco das causas divinas para as causas humanas. Em suma, a grande transformação foi esta. A história deixou de ser um ato de memória para se tornar um ato de interrogação. Deixou de ser apenas um espelho do passado para se tornar numa lente através da qual o podemos analisar, criticar e compreender. E isto, claro, deixa-nos com uma pergunta final. Se o grande legado do Renascimento foi ensinar-nos a questionar as narrativas estabelecidas do passado, quais das nossas próprias verdades inquestionáveis de hoje, as histórias que contamos sobre o nosso mundo, serão as primeiras a ser desconstruídas e reavaliadas pelos historiadores do futuro? Fica a reflexão.